Boa noite, Paulos. Como é que foi a chegada, desembarque e como é que está a vida aí em Guayaquil? Oi, Prieto, boa noite, fã de esportes. Pois é, estamos 2 horas para trás, né? A diferença de 2 horas em relação ao horário do Brasil, portanto agora aqui 10h23 da noite, num dia importante, como você bem disse, Prieto. As 2 delegações chegaram, os torcedores vão chegando e a cidade vai ganhando ares de que vai receber pelo menos um jogo importante, né? Você esteve no ano passado, na final passada em Montevidéu, e acompanhou a movimentação intensa como foi, principalmente com torcedores do Flamengo e a torcida do Palmeiras chegando mais em cima do jogo. Aqui, óbvio, a torcida do Flamengo é maioria, mas não com a intensidade que você viu de perto em Montevidéu, né, Paulo Calçade? Até porque a viagem é mais cara e mais difícil de chegar, é mais longa, dá mais trabalho, cansa mais, né? Bem diferente de sair do Brasil e ir ao Uruguai. Tudo bem, Paulo Calçade? Seja bem-vindo. Olá, Andrade. Olá, companheiros, Prieto e companheiros da mesa, para você que nos assiste também. Eu acho que essa é uma comparação muito boa, é bem diferente de Montevidéu. Montevidéu, logo no primeiro dia, a cidade foi tomada. Era um mar vermelho e preto da torcida do Flamengo e a do Palmeiras chegou depois. Por quê? Porque o torcedor do Flamengo teve muito antes do que o palmeirense a convicção da classificação. Então ele comprou os ingressos, comprou as viagens, os melhores voos, os voos, né, com alguns dias de antecedência. E o palmeirense ficou com aquilo que foi possível, porque foi a classificação lá no Mineirão. O do Flamengo já sabia. E aqui você encontra alguns do Atlético Paranaense, são mais raros, mas há uma quantidade muito menor da torcida do Flamengo em relação ao confronto do Uruguai. Era mais fácil chegar a Montevidéu do que aqui. Aqui é bem difícil. Eu acho que isso é uma coisa para a Conmebol rever também, né? Cidades assim com acesso para brasileiros e argentinos, né, Paulo? Porque são os que podem fazer a final e nos últimos 3 só foram brasileiros. Então realmente fica difícil. Por exemplo, nós fomos até o Panamá e viemos e voltamos para a América do Sul, para o Equador e faremos o mesmo na volta. Mais de 12 horas de porta a porta, de porta a porta, para mim. Desde que saímos de casa e chegamos aqui na porta do hotel. 14 horas, 14 por aí. Então é mais difícil para o torcedor. Leva mais tempo, mas amanhã será o grande dia, o teste. Por quê? Porque a gente está na antivéspera e eu acho que a gente vai ver uma cidade diferente que já está com um clima e ares de Libertadores da América, embora o torcedor local esteja assistindo a certa distância, né, Paulo? Não é aquela empolgação por uma final brasileira. Dá para dizer que o Atlético Paranaense talvez não traga mais dúvidas, mas mais mistérios na mala do que o Flamengo, né? Aproveitando o gancho das chegadas aqui, da viagem. O Flamengo, isso a gente tem falado bastante, né? Os nossos companheiros também têm discutido. O Flamengo tem uma certeza, que é a forma que ele encontrou para jogar com o Dorival, uma equipe que também teve lá atrás a contusão do Bruno Henrique, aí tinha chegado de alguns jogadores, como o Vidal, Cebolinha. O que faz o Dorival? O Dorival olha para o banco e pensa, o Pedro não pode ficar no banco. Traz o Pedro para a equipe, dá um ressignificado ao Gabigol, quer dizer, uma atuação um pouquinho diferente do Gabigol, que aceita essa forma de jogar, e aí ele encontra um Flamengo com Gabigol, Everton, Arrascaeta, o Pedro finalizando, o João Gomes crescendo, deixando o Vidal no banco. Então é um Flamengo que tem uma conquista, que é a sua forma de jogar, com a sua escalação que todos sabem, e o comportamento também, que a gente sabe qual é o ideal, e o Flamengo também. Do outro lado, aí você tem que buscar referências nos confrontos de Copa do Brasil, Paulo. E aí tem um perigo para o Atlético, porque o Atlético fez ida e volta, 180 minutos, e acertou só uma bola no gol em 2 jogos. Aí tem que mudar. É isso, né, Prieto? Essa é a dúvida, principalmente em relação ao Furacão, ao Atlético Paranaense. Que postura terá para enfrentar um Flamengo que gosta de se impor independentemente do adversário? O Flamengo costuma tentar se impor sempre da mesma maneira. É verdade. Bom, a gente vai ter toda a semana aí até sábado para que a nossa equipe aqui, está aqui comigo o Bertozzi, o Biner e o Zupac, para que a gente
passe a explorar como é que vai ser esse jogo, a expectativa do confronto e tudo mais, vocês da mesma forma. Um trabalho maravilhoso aí em Guayaquil. Mas, ô Paulo Andrade, você começou discutindo com o Paulo Calçade aí, fazendo uma comparação do que foi o público em Montevidéu e o que pode ser em Guayaquil, né? E é muito importante a gente discutir sobre isso porque ainda é uma coisa recente aqui no nosso continente, né? O Palmeiras e Santos fizeram a final no Maracanã, nós tivemos, o Maracanã estava lotado, o River Plate e Flamengo em Lima estava lotado, Montevidéu também. Eu vou até um pouco mais atrás com Boca e River Plate. Que não era para ser o jogo único. Bernabéu estava lotado. Mas aconteceu lá no Santiago Bernabéu, eu estava lá, estava lotada a cidade, o estádio, foi um espetáculo maravilhoso. Agora você me fala, Paulo, de uma viagem de 12 horas porta a porta, saindo de São Paulo. Que expectativa, Paulo, você tem de chegada de torcedores ainda, expectativa ou informações do que vai ser o sábado da festa de público no estádio, Paulo? O estádio não estará lotado. Será surpresa pra gente. Não é? Ele é grande. Se estiver lotado, ele é grande. Nem todos os lugares foram colocados, foram disponibilizados, digamos assim, para torcedores. Não é que assim, estão ali, o estádio cabe 40 mil, venderam ou pretendem vender 40 mil ingressos. Não, reduziram a carga de ingressos e ainda assim me dá a impressão de que não teremos casa cheia, o que é triste para uma final desse tamanho, com dois clubes como são, né? Por tudo que representam, Flamengo e Furacão, um estádio parcialmente tomado e não completamente cheio, né, Paulo? E Prieto, companheiros, a gente tem que entender um pouco como as coisas funcionam na América do Sul, né? Primeiro que tem eu repensaria essa final única. Eu acho que não vai ter volta, eles não vão mudar. Mas eu premiaria as duas equipes da final, sempre. Um jogo em casa, o outro no do adversário, são rendas, são arrecadações, são duas cidades que se movimentam, mas esse não é o interesse no momento. O jogo único, você tem um percentual de ingressos para o time A, o mesmo para o time B, uma quantidade do organizador, que é a Conmebol, e uma quantidade de público local. Se com essas quatro a gente não lotar o estádio, é porque a final brasileira não empolgou. Se fosse uma final argentina, tá? Vamos uma final argentina? River e Boca? Seria diferente. A maior possível. Por quê? Porque na América do Sul, o que pulsa, sim, a gente falando, né, pela questão do idioma também, é o futebol argentino, o argentino, colombiano, uruguaio, venezuelano, na língua espanhola, existe uma proximidade muito maior do que a brasileira. Aqui basta ver o seguinte, você tem a ESPN entrando em todo o continente. Eu ia dizer isso, o tronco é a Argentina. Né? É a ESPN argentina. Então, assim, a ESPN é uma potência enorme aqui no nosso continente, na América do Sul. A ESPN argentina é quem dita a programação, então, fora a nossa programação do Brasil, dos outros países, do resto dos países, é a ESPN argentina, né, que é o tronco. E aí, eventualmente, num horário ou outro, por exemplo, a ESPN na Colômbia, que tem lá, né, uma partezinha menor, mas tem a ESPN na Colômbia. Mas tem uma programação local. Mas ela tem, digamos, 70% da programação ESPN Argentina e 30% de programas locais. Por exemplo, aqui eu estou assistindo ESPN aqui no Equador e ESPN Colômbia. Entra aqui. Então, quer dizer, o equatoriano está vendo River e Boca o tempo todo. Sul-americano menos Brasil. O colombiano está vendo River e Boca o tempo todo. Menos o Brasil. O Brasil, nós temos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas a cultura do futebol sul-americano, ela é diferente. Então, uma final brasileira, e é a terceira seguida, leva para cidades algo que não é tão familiar. Então, eu faria uma final com donos da casa, porque quando você faz o jogo único, o dono da final não é o clube mandante mais. Aí é a entidade que promove. Você desloca, né, o anfitrião. O anfitrião que é o país, mais a Conmebol. E os times que vão participar são convidados. Né? Nem sempre isso vai funcionar, nem sempre. Em Montevidéu, tá bem, brasileiros
pela proximidade, alguns foram de ônibus, de carro, outros de ônibus até o Rio Grande do Sul, pegaram avião, fizeram de tudo. Aqui não dá. Em tempos de Covid, quer dizer, havia mais obstáculos burocráticos para você cruzar a fronteira. E aqui não dá. Hoje não tem mais isso. E não tem jeito. Você tem que ir até o Panamá ou vai até Bogotá, na Colômbia, pega um voo para cá, né? Os caminhos são outros. Mas é assim que funciona, então eu lamento. Uma final de Libertadores tem que estar lotada. Tem que estar lotado. Não tem que ter um ingresso sobrando. Vamos ver como a Conmebol até sábado vai fazer para poder preencher esses lugares, porque estão quietinhos para ver se resolve o problema até sábado. E tem isso também, Prieto. Não há uma divulgação de parciais, de vendas. E também até porque o controle deve ser um pouco mais complicado, até quando você vai disponibilizar parte dos ingressos para patrocinadores e para locais. Então, assim, o controle fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Mas em relação, Prieto, aos ingressos que foram destinados aos clubes, os do Flamengo estão vendendo um pouco mais, nem todos, e os do Furacão em ritmo morno. Menor. Agora, amigos, eu concordo com o que estão dizendo lá o Paulo Andrade e o Paulo Calçade com relação a esse forte apelo que tem o futebol argentino em todo o nosso continente. Agora, para dar uma descontraída aqui, eles vão ter que engolir a língua portuguesa, né? Porque tão cedo não vai mudar. Vão ter que engolir. Tão cedo não vai mudar. A Libertadores ela tem se tornado, nos últimos anos, um campeonato para times brasileiros vencerem e para poucos times brasileiros vencerem, né? A gente tem tido o Palmeiras, o Flamengo ganhando, o Santos que chegou na final, o Atlético Paranaense agora que está na final com chance de vitória, mas a gente tem visto poucos times brasileiros participando da festa. E num cenário de curto prazo, eu não vejo essa mudança como muito ampla, não. Porque o futebol brasileiro continua, nas nossas competições, concentrado os troféus nas mãos de poucos, e a diferença econômica, consequentemente técnica, ainda que de trabalho os clubes brasileiros não sejam ainda os mais evoluídos em termos de desenvolvimento de trabalhos, do ponto de vista tático, dos técnicos e tal, mas essa diferença que se impõe, eu acho que para curto prazo a tendência é que a gente tenha mais finais brasileiros. Pensa o seguinte, fazendo, para mim, o paralelo para mim é que o Brasileirão é a Premier League da América do Sul. Tá? Trazendo com as devidas proporções, evidentemente. Por quê? A gente teve 4 finais de Champions com 2 inglesas e só não foi uma terceira porque o Real Madrid chegou. Porque poderiam ter sido 3 finais inglesas em 4. E veremos outras. Ou veremos ingleses na final todo ano. E, enfim, o City daqui a pouco vai ganhar a Champions League. Se não for esse ano, é impossível que uma hora não ganhe uma, mas o Chelsea já ganhou outra, entendeu? Então, esses times eles vão mais estar na final do que não estar. Isso. Então pode acontecer de não ter um brasileiro na final, mas vai ser quase impossível, porque são 7 vagas sem ser a vaga do campeão. Você pode ter 9 ao todo, considerando o campeão de Libertadores e Sul-Americana. Ou seja, você tem quase metade do Brasileirão lá. Então, desses 8, 9, pelo menos metade entram de forma muito competitiva para brigar pelo título, né, Birner? Sim, e eu acho que o futebol cada vez mais tem a ver com dinheiro. E aí vão entrar outras questões, a força da economia brasileira com todos os problemas, perto da economia argentina, que tem mais problemas ainda, a capacidade de arrecadação dos clubes daqui. Do mesmo jeito que a gente está vendo nos pontos corridos aqui, os times com mais força econômica, uma situação econômica melhor, conseguirem prevalecer. E eu acho que no prazo médio e longo prazo, no final das contas, as maiores torcidas, se trabalharem direito, as diretorias vão ser as equipes que vão ganhar mais aqui dentro. Isso vale também para a gente comparar com as equipes de fora. Os argentinos, por conta da capacidade de arrecadação das suas equipes, vão ter muita dificuldade de concorrer com as equipes brasileiras. Eventualmente vão conseguir, principalmente Boca e River, mas se a gente for pensar em uma amontoada ali de 30, 40, 50 edições do campeonato, no final das contas, quem tem mais dinheiro, o país tem mais dinheiro, vai ter mais equipes finalistas, vai ter mais equipes vencedoras, mesmo sendo mata-mata. Você olha um elenco como o do Flamengo, não dá para nenhuma equipe argentina sonhar em competir, e eles sabem disso. Aqui dentro é difícil, imagina lá.
onde se arrecada menos com o futebol Isso é do que ruim aqui, pra né? competição, né? É ruim. Inclusive, assim, Campeonato, quanto mais imprevisível, mais equilibrado, melhor é em qualquer lugar. E é claro que para os times que estão chegando às finais o tempo inteiro e estão tendo a chance de ganhar esse troféu tão cobiçado o tempo inteiro, é claro que é ótimo, uma delícia poder ganhar a Libertadores todo ano. Mas, assim, para a essência do campeonato que foi desenvolvida ao longo de décadas, aquele campeonato difícil de se ganhar, cheio de armadilhas no caminho, com os duelos fora do país tão marcantes, tão complicados, aos poucos, essa transformação da Libertadores vai fazendo essa aura se perder. A partir do instante que ela vira uma grande Copa do Brasil das quartas de final em diante, a essência... a mística da Libertadores, ela muda. Mas eu não estou triste, não. Para quem ganha, eu não estou triste, não, porque os argentinos ganharam pra caramba, o Independiente fez fila, o Penharol da mesma forma. Sim. Eu acho Boca, bom. do Carlos Bianchi. Eu acho bom que... Eu vou trazer como mudou rápido, Prieto. Eu fui até conferir aqui, porque eu tinha isso na cabeça, mas para não falar besteira. A Libertadores chegou até entre 2008 e 2017... 20 finalistas diferentes em 10 finais. Sim. De 8 a 17. De 8 a 17. Desde Boca Juniors, desde LDU e Fluminense em 2008 até Grêmio e Lanús em 2017. Chegou o Nacional do Paraguai, chegaram umas equipes assim. Penharol em 2011, LDU. Então, cara, assim, hoje o Penharol é um time que não passa a fase de grupos. Pois é. Não passa. Não passa. Porque está num país de 3 milhões e meio de pessoas que... por ter um trabalho muito bom no futebol, consegue revelar uma quantidade proporcionalmente ao número de habitantes, de jogadores, de a gente aplaudir em pé. Só que esses caras vão embora. Porque o país, os clubes não tem dinheiro para ficar. Eles vão jogar na Europa, eles vão jogar nos outros clubes da América do Sul, eles vão jogar em outros lugares, os principais jogadores uruguaios. Por exemplo, o Piquerez do Palmeiras. Parecendo o Penharol. O Penharol fez uma bela temporada, veio, aí não segura nem o Canóbio. Não é que não segura só o Piquerez. O Vinha, a mesma coisa. Para não falar de jogadores de nível mais alto, né? Para não falar no Arrascaeta e os que estão lá fora. Então não tem como essas equipes conseguirem competir constantemente com as equipes daqui. É impossível. E é bom pro Flamengo, bom pro Atlético Paranaense, no caso, que estão aí há 90 minutos de botar as mas eu voltas trouxe esses times pela tradição mesmo, né? De Penharol, de ganhar muito, os times as argentinos, são enfim, muito pesadas, né? Deixa eu ver, temos aí o aproveitamento de uma tela para colocar aqui, que eu quero ainda discutir lá com o Paulo Calçade e o Paulo Andrade, aproveitamento das equipes chegando aqui para essa grande decisão. Então, os últimos 10 jogos de Flamengo e Atlético na temporada, lados opostos. Então, anota aí, Calçade. Flamengo e Atlético. 5 vitórias do Flamengo, 2 do Atlético. 3 empates do Flamengo, 4 do Atlético, 2 derrotas do Flamengo e 4 derrotas do Atlético. Ô Calçade, você ouve tudo isso e para os clubes, o que acontece agora? Apaga e se concentra só no jogo do sábado ou isso pode ter alguma interferência aí na final? Eu acho que tem uma interferência, não dá para dizer o tamanho dela, né? Pelo seguinte, depois da classificação, muito tempo se passou desde a classificação do Flamengo e também do Atlético, né, Paulo? E ambos vieram de semifinais empolgantes. O Atlético superou o Palmeiras. Imagina, o Palmeiras evitou que o Palmeiras chegasse à 3ª final consecutiva. Isso elevou a classificação do Atlético. O Flamengo passou bem pelo Corinthians e a gente reconhece que talvez, é quase uma certeza, né, que o futebol das semifinais ele foi superior de ambos em relação àquilo que jogaram depois, né? Inclusive com o Flamengo. Agora, no geral, o Flamengo tem mais condições, o Flamengo é um time mais técnico, com mais investimento, não é só porque investiu mais, tem tanta gente que gasta dinheiro e gasta mal, é que o Flamengo tem uma grande equipe, com jogadores que podem resolver uma partida num dia que o coletivo não está legal. O ideal é que esteja ótimo, mas às vezes acontece. E o Atlético precisa acertar no alvo, porque o Atlético teve uma queda brusca de rendimento, né? E o Atlético me preocupa num ponto, que o Atlético leva uma quantidade superior de gols, isso ao longo da temporada, com Felipão, sem Felipão, pós-Libertadores, antes,
pós-classificação, antes da classificação, então é uma constante. Ele leva mais gols, ele leva mais de um gol por jogo. Ele leva mais do que faz, né, nesse recorte mais recente. Nesse recorte mais recente. Isso preocupa, porque aí a gente não tem como garantir isso virá para o campo na final ou em 90 minutos possíveis 120, é diferente. É diferente. Se fosse um mata-mata, eu acho que o Flamengo estaria ainda mais próximo. Com 90 minutos e uma prorrogação que é possível, pode acontecer, o Atlético está no jogo. Mas que Atlético? É o Atlético que se trancou nas 2 semifinais de Copa do Brasil e em 180 minutos chutou uma única bola no gol? Em 180 minutos? Uma? Dá para ganhar uma Libertadores com um único chute no alvo? Tem que ser um chute de 100% de aproveitamento. E eu acho que a questão é também o número de mudanças durante esses jogos, né, feitas pelo Felipão. Tirando o jogo contra o Palmeiras na terça-feira, que o Atlético abre mão, né, bota lá o time reserva e tal, justamente por precaução, para não machucar, não perder nenhum jogador importante, fisicamente também, né, poupar aqueles que serão titulares contra o Flamengo na final. Foram 8 jogos, tirando esse contra o Palmeiras. O Bento, goleiro, e o Thiago Heleno estiveram em campo em todos eles. E não é que, mas precisou poupar aqui, poupar ali. Não, o Felipão estava em busca da melhor formação nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Recuperar. E parece não ter encontrado. Exato. Porque o jogo anterior ao encontro com o Palmeiras, que em tese é um ensaio de gala, né? Uma semana antes da final. O Atlético fez um jogo ruim e foi superado pelo Bragantino. Exatamente. Né? Então, assim, as impressões deixadas pelo Furacão nesse período não são boas, não são animadoras. Mas é aquilo que o Prieto, né, mandando a bola para você, 90 minutos. Né? 90 minutos. Isso deixa a coisa talvez mais equilibrada. Nos jogos que nós temos como recorte principal, os da Copa do Brasil, o Felipão ele preencheu muito o time no centro do campo, defesa e meio de campo. E agora? Vai ser assim, num jogo único? Você tem uma única chance em 90 minutos. Eu acredito que ele vai jogar com uma linha de 4 na defesa, 3 jogadores no centro do campo, e aí Canóbio passou a ser dúvida. Chegou um momento que o Canóbio era certeza. Um dos que mais atuaram nesse período. Terans, você pega como gols e assistências, ele é super importante. Qual é o nível de confiança no jogo do Terans neste momento? Caiu, não subiu. Vitor Roque não marca.